Muito bem, amigos, graças a Deus estamos de volta nesta força e nesta fé. Que o Divino Espírito Santo abençoe a sua vida, a sua família, abençoe o seu patrimônio. Que o Divino Espírito Santo te dê saúde e que os anjos de Deus estejam acampados em cada cantinho da sua casa, para que você então seja abençoado, né? Eu acabei de conversar agora aqui com uma senhora que estava de cama, há meses de cama, por causa de uma cirurgia que ela fez na coluna, e eu acabei de chegar aqui e encontrar ela. Inclusive, domingo agora ela disse que vai dar o testemunho dela na igreja. Eu fiquei muito emocionado com o testemunho dela, ela também, a pastora Graça, de poder ver ela de pé. Ela que sempre participou de tudo, né, da Santa Ceia, mesmo ela de cama. Um irmão, uma irmã da igreja sempre levava a ceia para ela, que ela pedia. E hoje ela veio andando para a igreja. Olha que coisa linda. Olha como é que o nosso Deus é maravilhoso. Eu lembrei logo disso aqui, ó, Hebreus 13, versículo 7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus. E considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que eles tiveram. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Coisa linda, né? Ele fala: lembrai-vos dos vossos guias, dos vossos líderes que pregam a palavra de Deus ou que pregaram a palavra de Deus. E considerando atentamente o fim da sua vida, né? Porque não adianta pregar a palavra de Deus, por exemplo, 40 anos e o fim da vida ser um fim de derrota e perder a salvação. Então ele fala: considerando atentamente o fim da sua vida, né? Se eles, quando morreram salvos ou não. Isso é importante. Considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que eles tiveram. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. São detalhes na palavra de Deus que não pode deixar passar. Ele fala assim, ó, considerai atentamente o fim da sua vida. Sabe o que eu estou lembrando aqui? Quando Jesus disse que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. É isso que o apóstolo está falando, né? Lembrai-vos dos vossos guias que pregaram a palavra de Deus, considerando atentamente o fim da sua vida. Você está compreendendo, minha amiga, meu amigo, meus amados irmãos? O que adianta, né? Pregou 40 anos, pregou 50 anos e no finalzinho negou Jesus, abandonou a fé, morreu, perdeu a salvação, trocou Jesus por coisas banais, trocou Jesus pela prostituição, pela riqueza, pelo orgulho. Então o apóstolo diz, considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que eles tiveram. Quer dizer, a gente tem que imitar a fé dos verdadeiros e não dos falsos. Imitai a fé que eles tiveram, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Quando nós imitamos a fé, por exemplo, a fé dos nossos líderes que vivem a fé,
que pregam o que vive. Quando nós imitamos a fé, por exemplo, de Abraão, de Isaac, né? De Sara, de Débora, de homens e mulheres que tiveram um fim abençoado, foram salvos. Eu não vou imitar a fé de quem se perdeu. Por que eu vou imitar a fé de Judas, né? Que traiu o Senhor Jesus e se enforcou. Ananias e Safira, que fez um voto e não cumpriu, morreu mentindo, ele e a esposa. Não tem como imitar a fé de pessoas assim. Eu não vou imitar a fé de gente que prega, mas não vive o que prega. Não. Imitai a fé e considerai atentamente o fim. O fim. Mas o que me chama a atenção hoje, por causa dessa senhora que veio aqui agora conversar comigo, andando, né? Quem estava deitado no leito de dor, sem, humanamente falando, esperança de voltar a andar, chega aqui andando. É emocionante saber que o nosso Senhor Jesus, a palavra dele é poderosa. Ela diz que ele continua sendo o mesmo de ontem, de hoje e será para todo sempre. Quando nós cremos, quando nós acreditamos, quando nós perseveramos, quando nós temos uma fé acompanhada com obras, né? Porque a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. O que adianta você viver dizendo que confia em Deus, que tem fé em Deus, mas cadê as obras? Cadê o ânimo para vir na casa de Deus? Cadê o ânimo, a alegria, né? A alegria que Davi tinha quando alguém se reunia com ele, dizia: vamos à casa de Deus, ele dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos todos à casa do Senhor. Cadê? Cadê a alegria de congregar, de ir na casa do Senhor? Cadê? Cadê a fé com obras? O ano está terminando, gente. Dezembro já vai começar. Estamos a 3 dias de começar dezembro. E de repente você olha para a tua vida e... poxa, mais um ano sem realizar o sonho. Mais um ano sem conquistar isso que você tanto quer. Me diga uma coisa. Se a Bíblia diz que Jesus é o mesmo de ontem, hoje e sempre, ele está querendo dizer que ele é o mesmo, ele continua ressuscitando, ele continua arrancando, removendo a lepra, o câncer, o tumor, o mioma, a cegueira, a surdez. Ele continua removendo o que não presta, a inveja, os trabalhos que são feitos, né, no mundo espiritual para poder acabar com a tua felicidade, destruir tua família, trabalhos que são oferecidos para os demônios destruir seu casamento, destruir tua empresa, destruir a tua saúde. E muitas das vezes o maligno está aí, conseguindo fazer aquilo que ele foi designado para fazer através de um trabalho que fizeram. E você não faz nada. Você não procura ter uma fé com obras, com atitudes. Você nem sequer procura aprender sobre coisas que são importantes. O jejum, né? Jesus disse que tem demônio que só sai com jejum e oração. Você não quer aprender sobre o dízimo, você prefere dar ouvido a pessoas caídas. Pessoas caídas, do que aqueles que estão de pé. É como diz a Bíblia, né? Temos que considerar atentamente o fim desses que hoje são contra o Evangelho. Como é que está a vida deles?
Você vai acreditar que a vida dele está uma maravilha depois que saiu do Evangelho e hoje prega contra o Evangelho, como muitos apóstolos na Bíblia, que após se desviarem do ministério, pregavam contra o que Paulo pregava? Os ensinamentos do Espírito Santo que Paulo ensinava, os apóstolos desviados vinham e pregavam contra, dizia que era tudo mentira, que era tudo enganação. E hoje tem muito mais gente desviada do que na época de Paulo. Né? Hoje tem muito mais escândalos do que no tempo de Paulo. Então a tendência é que o número de pessoas desviadas na fé, inclusive até gente que pregou, que esteve no altar e hoje prega contra o altar. Deu tantas pregações para multidões e hoje prega contra Jesus, contra o Evangelho. Diz que é tudo mentira, que é tudo falsidade, que é tudo hipocrisia. Quer dizer, ele virou um hipócrita, um endemoniado, se contaminou e quer sair contaminando todo mundo. E o pior não é nada, gente. O triste é que ele consegue contaminar muita gente. Muita gente. Eu quero dizer para você o que diz aqui, ó. Imitai a fé que eles tiveram. Ou seja, dos líderes que dão bons exemplos, que pregam o que vive. Tá bom? Você tem que considerar isso. Que hoje em dia a coisa está muito feia. A coisa está muito triste hoje. Tem gente que já está no quarto casamento e chega nas redes sociais, não, hoje eu quero pregar como você ter longevidade no seu casamento. Quer dizer, uma coisa sem lógica. Está no quarto, está no terceiro e quer pregar como ter longevidade no casamento. Não teve longevidade em 3 vezes, em 4, em 5 e vem com a cara lavada querer pregar sobre longevidade de casamento, estando já no quarto, no terceiro, no quinto. Isso é o que? É uma brincadeira, uma piada? Esse é o mundo que a gente está vivendo. Eu não vou imitar a fé dessas pessoas. Eu tenho que considerar, sim, o testemunho. Eu tenho que considerar o fim que a pessoa está tendo. A vida que ela está vivendo, eu tenho que considerar. Porque eu não vou imitar a fé de qualquer um, não. Eu não vou imitar a fé de qualquer um, não. Que prega algo, mas não vive, eu não vou imitar. Se não tiver pessoas para imitar, então eu vou imitar os da Bíblia. Mas eu tenho muitos líderes que são exemplos de homens de Deus. Eu vou imitar a fé deles. E vou imitar a fé de Paulo também, de Pedro, que mesmo tendo negado Jesus 3 vezes, se arrependeu e se tornou um homem consagrado. Imitai a fé dos heróis, daqueles que venceram, daqueles que pregaram, ensinaram e foram salvos. Não é aquele que no fim se perdeu, não. Tá bom? Essa é o seminário da fé de hoje. Feliz, eu estou feliz na vida em ver essa irmã hoje aqui, chegando na igreja andando. Quem estava lá no leito de dor, mas dizia: bispo, mande sempre a ceia para mim. Olha a preocupação da pessoa. E tem gente que tá boazinha, né, pastora Graça? Anda, consegue ir na igreja, mas não vem. E a mulher estava lá no leito de dor, sem poder andar, por causa da cirurgia que fez na coluna, muito séria. Segundo os médicos, não era nem para ela andar mais. E hoje ela está aqui andando. Deus é maravilhoso. Se inscreva no meu canal,
deixe o seu joinha, compartilhe para os seus amigos, pois o objetivo desse canal é que você sirva a esse Deus maravilhoso, que continua o mesmo de ontem, hoje e sempre. Que você se apegue com esse Deus, não se apegue a denominações, não se apegue a homem, não se apegue a placas de denominações, se apegue a um Deus que é fiel, que é poderoso e que não falha. Se inscreva no meu canal ainda hoje, deixe o seu joinha, eu tenho certeza que Deus vai fazer de você sempre uma bênção. E olha, não se esqueça de sempre falar em suas orações: esse ano não termina sem a minha vitória. Forte abraço. Que Deus abençoe.